Olá para todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. E vamos a mais um estudo. Pecados que você comete sem saber. Sabia que você pode estar cometendo pecado sem saber? Você sabia que nem tudo o que é pecado está escrito na Bíblia? Pecado é qualquer coisa que vai contra princípios bíblicos. Por exemplo, pornografia não existe na Bíblia, mas fere princípios bíblicos. Outro exemplo, uma calça ou uma roupa justa marcando o corpo. Não existe na Bíblia, mas fere o princípio da modéstia, que Paulo ensinou em 1 Timóteo 2, verso 9, que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Pudor é sentimento de vergonha em exibir o corpo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, eu já ouvi, que tal coisa não é pecado porque nem sequer existe na Bíblia. A Bíblia nunca citou. Muitos dizem isso. Ah, mas tal coisa não é pecado porque a Bíblia não fala nada. Se para algo ser pecado fosse necessário estar escrito na Bíblia, então pode fumar maconha, pode ver pornografia, pode fumar, porque essas coisas e outras também não existem na Bíblia. Existem pecados especificados na Bíblia, por exemplo, como adultério, embriaguez, fornicação, pecados sexuais de qualquer natureza, mas existem aqueles que não estão escritos, mas ferem princípios bíblicos. São aqueles que precisam discernimento, e muitos não têm. Outros nem querem ter para defender seus pecados, como se não estivesse pecando, erra e não quer assumir o erro. E outros são de igrejas liberais, onde pecado é matar e roubar, e Deus só quer o coração, e a pessoa quer que seja assim. A Bíblia é um livro de princípios, e não de pode ou não pode, nem de mandamentos específicos, como não fumarás, por exemplo. Não tem uma lista na Bíblia do que pode e daquilo que não pode, senão nem precisaria discernimento. Paulo diz que quem é espiritual discerne tudo. Tem que ser espiritual para o Espírito Santo acusar na mente da pessoa que ela está pecando. Se a pessoa peca e não reconhece é porque não tem o Espírito Santo. Existem também coisas que em si não seria pecado, mas leva ao pecado. Eu já falei aqui no canal várias vezes sobre isso. Por exemplo, futebol e política. Muitos aqui no canal já me perguntaram se futebol é pecado. A minha resposta foi a seguinte: enquanto o jogador estiver chutando a bola, ele não peca. Mas quando começar a falar palavrões, xingamentos, insultos, provocações, daí ele peca. Um dos pecados se chama porfia. E o mesmo se aplica à torcida que fica xingando. No estádio, quem assiste futebol pela TV escuta xingamentos lá na arquibancada. No banco de reserva, técnicos. Tem técnicos de futebol e jogadores que só falta sair no soco. E isso quando não sai. Aí peca. Estão pecando. Estão brigando. A torcida não apenas as que estão no estádio, na arquibancada xingando. Até a pessoa que está assistindo sentado no sofá em casa, mas está xingando, está falando palavrões, também está pecando. Então o ato em si de chutar a bola não é pecado, porque não tem nada ali que diga que seja pecado chutar uma bola. Mas vai levar ao pecado se a pessoa não usar a cabeça. O mesmo se aplica à política. Não é pecado ser prefeito, não é pecado ser vereador, ser deputado, ser presidente, não é.
Mas fazer promessas que sabe que não vai cumprir, está mentindo, aí peca. Falar mal dos adversários políticos, peca por falar mal dos outros. Falar da vida alheia. E você, será se comete algum pecado que não esteja escrito na Bíblia? Ou será se você peca sem saber? Será se você pertence à classe daqueles que pecam achando que não estão pecando? E crentes assim têm de sobra? Vamos a alguns exemplos. Se você usa roupas apertadas marcando seu corpo, será se você não fere o princípio da modéstia? Que Paulo ensinou que a mulher deve usar traje honesto, com pudor e modéstia. Pudor, no dicionário, um dos significados é vergonha em exibir o corpo. Uma roupa que mostre as curvas do corpo é pecado. Será se você usa esse tipo de roupa? Se usa, você está pecando. Quem assiste novelas e filmes imorais compactua com o pecado alheio e peca também. Então, se você assiste novela, você peca. Peca porque tem cenas imorais, pessoas se agarrando seminuas, em cenas lascivas, lascívia. Lascívia é imoralidade. Paulo disse em Romanos capítulo 1, no verso 32, antes do verso 32, ele cita vários tipos de pecados, que não vou ler aqui, se você não conhece, leia depois. No verso 32 ele diz, são dignos de morte os que tais coisas fazem. Não somente as fazem, mas consentem aos que as fazem. Digno de morte aqui é condenação eterna, não é morte física não. É condenação eterna. São dignos de condenação os que fazem e os que consentem. O que isso quer dizer? Consentir no dicionário pode ser apoiar, apreciar, se divertir. Quem apoia o pecado alheio, mesmo que não cometa pessoalmente, eu não bebo, mas eu apoio quem bebe. Pode beber. Está pecando e será condenado junto com aquela pessoa. Você que aprecia cenas imorais, você que se diverte vendo pessoas pecarem na TV, terá a mesma condenação que eles, caso não se arrependa. Quem se diverte vendo outras pessoas pecarem, terá a mesma condenação, mesmo que não faça pessoalmente. Foi exatamente isso que Paulo quis dizer. Ali cita várias classes, tipos de pecados. Você não faz, mas você dá apoio a quem faz. Você não faz, mas você se diverte vendo casais seminus se agarrando nas novelas da Globo e outros canais por aí. Eles estão pecando e você também. Você sofrerá a mesma condenação que os atores. Quem mais? O dono da emissora, o autor que escreveu aquela cena. Todos que têm envolvimento no pecado, ainda que ele não esteja cometendo aquilo, mas tem envolvimento, direto ou não, também será condenado. O salvo não pode se conformar com o mundo e não compactuar com o pecado deles. Ele deve abominar. O salvo abomina o pecado. Santificação é separação do mundo. Deus queria que Israel fosse separado do mundo, em todos os sentidos. Na roupa, no cabelo, na alimentação, em tudo. Não se confundisse e não se misturasse com o mundo e não adotasse os padrões do mundo. Este princípio se aplica até hoje. O crente não deve adotar os costumes do mundo e não andar segundo os padrões do mundo e ser confundidos com eles. E é isso que acontece hoje. O cristão deve denunciar o pecado e não se divertir com ele. Se divertir vendo pessoas pecarem na TV e na internet também. Eu tinha esquecido da internet, mas tem muita sujeira na internet aí. Aquele que é pecado você não pode ver. Na TV, na internet. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, é entre você e Deus, que a verdade é essa. Dá um joinha para ajudar na divulgação.
Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.